Ô glória! Aleluia! Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome santo de Jesus. Ah, como Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Eu sou testemunha e acredito que você também. Se você não é ainda, olha, você não sabe que é, mas você é. Sabe por quê? Está vivo? Olha, você é testemunha da glória de Deus. Você é testemunha de que Deus realmente é bom em todo o tempo. De que Deus, mesmo nas horas mais difíceis da nossa vida, Ele é conosco. Mesmo em momentos de crise, em momentos, sabe, de aflições, porque uma coisa é fato. Se tem algo que nós passamos nesta vida é por muitas aflições. Porque a vida, ela não depende só de nós, né? E Deus, na sua infinita sabedoria, colocou algumas coisas, delegou ao homem algumas coisas para que o homem fizesse, né? E o homem tem uma habilidade tremenda para destruir. O homem, ele tem as suas, como que eu posso dizer assim, sua sabedoria, seu conhecimento, sua inteligência, mas às vezes ele acabamos por utilizar isso contra nós mesmos, porque quando eu faço mal para outra pessoa, quando eu faço mal para o próximo, eu estou fazendo para mim mesmo, porque eu entendo que há um Deus no controle. Eu entendo que há um Deus no controle de tudo isso. E que Ele vai, de alguma forma, fazer com que eu acabe colhendo aquelas coisas que eu plantei. Isso se chama lei da semeadura. Então eu quero orar juntamente com você, né? Estou em casa hoje, graças a Deus, né? Com a minha esposa Fabiana, a pastora Fabiana, né? Que me ajuda muito, me auxilia muito. E nós vamos orar. Nós vamos orar com a graça de Deus. Quero pedir para que ela ore, né? Ela está nos seus afazeres de casa, está mexendo nas coisas, enfim, né? Mas está aqui, minha companheira. Olá, paz do Senhor, um ótimo domingo para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Espero que todos estejam felizes, porque nós temos o maior motivo desse mundo, que é a vida. É a vida em Cristo, é a vida no Senhor. Então, que você, se você não estiver feliz hoje, receba a alegria no Espírito Santo, receba a presença de Deus nesta manhã de hoje, amém? E vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Pai amado e querido, nós queremos, Senhor meu Deus, Pai, primeiramente te louvar, engrandecer, Senhor meu Deus, teu santo e poderoso nome. Obrigado, Senhor meu Deus. Obrigado pelo Senhor ser o nosso Pai, ser o nosso Salvador, ser o nosso cuidador, ser aquele que zela, Pai, pelas nossas vidas, pelas nossas almas. Obrigada pelo Senhor ter enviado o teu Espírito Santo, o Consolador, para as nossas vidas, Pai. Senhor, eu quero apresentar, Senhor, neste momento, Pai, algumas pessoas, Pai, que o Senhor possa confortar nesta manhã de hoje. Eu sei que todos os dias, Pai, algumas pessoas, Pai, não acordam mais, Pai, para esta vida, Senhor. Pai, muitos, Pai, o Senhor já recolheu, Senhor. Todos os dias o Senhor tem feito, Pai, aquilo que o Senhor determinou, Senhor, meu Deus, Pai. O nascer, o viver e o morrer, Pai, para este mundo, Pai. Senhor, meu Deus, por isso, Senhor, eu quero, Pai, pedir, Pai, que o Senhor venha, Pai, confortar e consolar, Pai. Não somente, Pai, hoje, Pai, mas todos os dias, Pai. Aqueles, Pai, que acabam, Senhor, meu Deus, sofrendo a perda de alguém, Senhor, meu Deus. Pai, que neste momento, Senhor, venha confortar, venha consolar, venha, Senhor, meu Deus, dar força, Pai, para aqueles que ficam, Senhor, meu Deus. Pai amado, porque dura coisa é, Pai. Nós estamos aqui num momento, Senhor, com aquela pessoa e de repente não estamos mais. Pai, por isso, Senhor, meu Deus, Pai, abate, Senhor, um pouco a nossa alma, abate um pouco, Pai, o nosso espírito, mas, Senhor, o Senhor venha, Senhor, dar força. Pai, venha consolar, Pai, venha, Senhor,
suprir, Senhor, Sim. Pai, aquilo, Pai, a falta que vai ter naquela pessoa, seja o Senhor a suprir, Sim, Senhor, Jesus. Pai, aonde estiver, Pai, a dor, Pai, que o Senhor venha curar. Sim, Por isso, Senhor, meu Deus, Pai, eu entrego, Senhor, estas vidas nas Tuas mãos, Senhor. sim, Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu também quero te pedir, Senhor, por este domingo, Pai. Sim. Este domingo, Senhor, muitos vão estar mais tarde cultuando, alguns já estão cultuando este horário. Sim, Pai, Jesus. mas que hoje, Senhor, meu Deus, Pai, iniciando esta semana, Pai, o Senhor venha, Senhor, meu Deus, manifestando, Senhor, meu Sim, Deus, meu Pai. o Teu poder, a Tua glória, a Tua alegria, Senhor. Sim. Pai, que esta semana, Pai, venha ser revigorada pelo Senhor. Pai, que aqueles, Pai, que estão abatidos sejam, Pai, levantados, Pai. Sintam a alegria, sintam, Senhor, a Tua presença. Pai, porque gostoso, Pai, como é gostoso sentir a Tua presença, como é gratificante, nos traz, Sim, Senhor, meu Deus. Deus, um renovo. É tão bom, Sim, Senhor, meu quando Pai. o Senhor Aleluia. está, Senhor, meu Deus, Obrigado. Pai, Senhor, se manifestando no meio de Jesus. nós, porque presente o Senhor sempre está, Senhor, mas, Pai, quando nós damos lugar para o Senhor, Pai, Papai. Senhor, meu Aleluia. Deus, Pai, nós conseguimos, Pai, Glória. Senhor, enxergar de uma forma Jesus. diferenciada, Pai, não com os nossos Meu olhos, Deus. mas com os nossos Aleluia. sentimentos, com o nosso coração, Oh, com a nossa meu Pai. mente, Aleluia. nós conseguimos perceber, Aleluia, Pai, a Tua aleluia, presença. Aleluia. Sim, meu Pai Pai. amado e querido, Senhor, Oh, meu Deus, meu que o Senhor Deus. se manifeste, Pai, onde essa Santo, live está santo, chegando aleluia, agora. Tu és Pai santo. amado e querido, Pai, que essa semana, Senhor, meu Deus, seja revigorada, essa semana seja abençoada, essa Sim, semana meu Pai. seja, Pai, aleluia, Sim, Senhor, meu meu Deus. Deus, aleluia. Sim, Seja, meu Pai, Pai. manifestada, Senhor, a Tua Jesus. Eita, glória, glória. glória a Deus, Aleluia. aleluia, Jesus. Pai, que o Santo, Senhor tome, santo. Senhor, meu Deus, Pai, estas vidas, Senhor, tome, Sim, Pai, meu o Pai. Teu lugar, Pai, nestas vidas, Pai, amado e Pai querido. Pai, que Sim, a chama do Teu Espírito, Senhor, meu Deus, Sim, meu Deus. Pai, Aleluia. seja, Pai, fervorosa na vida dessas pessoas, Pai, que essas Sim, pessoas meu sintam, Pai. Senhor, a Tua presença. Pai Jesus. amado e querido, nós estamos felizes Glória, com a Tua presença. glória, glória. Pai, nós temos passado, sim, Glória, Pai, glória, por alguns desertos, glória. por algumas provações. Aleluia, Pai, Deus. mas nós, Senhor, meu Deus, não temos, Pai, passado, Senhor, É meu verdade, Deus. Deus. Senhor, meu Deus, Pai, por momentos, É Pai. verdade, Jesus. Até, Senhor, meu Deus, algumas pessoas podem falar assim, mas como que vocês conseguem? Como que vocês estão felizes? Como que vocês Aleluia, estão conseguindo Deus. passar? Porque É, nós papai. temos a Tua presença, É a Tua Pai. presença, Pai, Deus. nós temos, Aleluia. Pai, o Senhor É a conosco. Tua presença. E o Senhor, Pai, tem suprido Tua tudo, maravilhosa Pai, presença, todas as nossas Pai. necessidades. Glória, Obrigado, Senhor, glória, pela Tua glória, presença. glória, glória, Obrigado, glória. Senhor, pelo Senhor ser conosco. Sim, Jesus. Pai amado e querido, Pai, eu quero, Senhor, meu Deus, Sim, que meu agora, Deus. neste momento, Pai, aquilo Sim, que está meu sobre Pai, nós, aleluia. a unção que está sobre nós, a Sim, alegria que está Jesus. sobre nós, se derrame, Senhor, sobre a vida destas pessoas. Sim, Senhor, meu meu Deus, que eles Deus. possam sentir a mesma coisa que nós Sim, sentimos. Pai querido, Senhor, Rei meu da Deus, glória. Pai, que eles possam, Senhor, meu Deus, Rei viver, da Senhor, glória. Pai, o milagre, Oh, que eles possam Jesus, viver, Senhor, um sim, sobrenatural Pai, sim, do ó Senhor, Pai amado e querido, que eles Jesus. possam, Senhor, meu Deus, Pai, olhar, meu Senhor, meu Pai, Deus, Pai, tu te sim, faz eles possam presente, ver, Senhor, a aleluia. prova, eles possam Sim, ver o meu vale, Deus, eles possam ver o aleluia. deserto, eles possam Glória, ver, Pai, a glória, fornalha, glória, mas dentro glória, de tudo glória, isso, que eles glória. possam ver o Senhor junto com Sim, eles, meu Pai. Pai amado e querido, Pai, que o meu Senhor Deus. seja o socorro bem presente Sim, no Jesus. meio das aflições, no meio das Obrigado, tristezas, Deus, aleluia. no momento, Pai, das duras coisas desta vida, Senhor. Pai, Sim, que o Senhor seja sim, com cada Pai. um. E assim, Senhor, meu Deus, eu entrego, Sim, Senhor, meu esta Deus. live, abençoando o meu esposo, pastor Marcos, Pai querido Pai, do que tem santo, sido, Pai, aleluia, dia após dia, aleluia, canal de aleluia. bênção na vida de Aleluia, pessoas, Pai. aleluia. Pai, que o Senhor continue usando ele, Jesus. Pai, em nome de Jesus. Sim, Pai, meu que ao abrir Deus. da boca dele, Pai, palavras venham
venham como, Sim, Pai, Pai querido, flechas, Deus como Santo, no alvo, Senhor, meu aleluia. Deus, Pai, e que acerte, Sim, Pai, ó os Deus. locais onde precisam, Senhor, meu Sim, Deus, ó ser Deus. tratados pelo Senhor. Pai Ah, amado e querido, Pai, Jesus. toma ele nas tuas Ah, mãos, Jesus. Pai, e abençoa, Sim, meu abençoa Pai, ele e abençoa aleluia. cada vida, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E amém, e graças a Deus, glória a Deus, aleluia, Aleluia, Jesus. Deus. Santo, santo, Aleluia, santo. aleluia. Santo, santo é o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ah, meu querido irmão e irmã, louvado seja Deus pelas nossas vidas. Como Deus é bom. Eu quero logo após esta oração, então falar sobre alguns assuntos. Mas antes eu quero deixar uma palavra que arde no meu coração esta manhã. É uma palavra bem conhecida, mas olha, cujo efeito é tremendo. Salmo 46, que fala da a fé perfeita em Deus. A fé perfeita em Deus. E diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, aleluia, bem presente na angústia. Pelo que não temerei, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Aleluia! As nações se embravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele fez cessar as guerras até ao fim, aleluia, da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aleluia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado, aleluia, entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Aleluia. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Glória, 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 glória. Meu irmão, minha irmã, eu quero deixar aqui, olha, confiar em Deus, confiar em Deus. O povo de Deus ouviu e viu as obras grandiosas do Senhor, já desde o Egito. Desde o Egito, nós vemos que o nosso Deus tem se mostrado poderoso. Mas nós que conhecemos a sua palavra, sabemos bem. Nós sabemos bem que o nosso Deus, desde o Éden, ele tem se manifesto o seu poder, a sua glória. O povo tem dificuldade de compreender. Muitas vezes eu tenho dificuldade de compreender a grandeza, a magnitude de Deus. Sim, eu tenho dificuldade às vezes de entender por que Deus permite certas coisas, por que Deus faz certas coisas e por que Deus não faz também. Quando eu e você muitas vezes olhamos para a situação, sim, não é só do Brasil, é do mundo. Quando nós vemos a situação da Ásia, quando nós vemos a situação, sim, lá da África também, quando nós vemos a situação de países, sabe, pobres, países miseráveis, países cuja a perseguição é grande, nós vemos a ignorância do homem, nós vemos então as violências, as guerras. Meu Deus, não se olha nem para o pobre, não se olha para as mulheres, nem para os velhos e muito menos
menos pelas crianças, o futuro. Olha, os homens, quando eles querem fazer guerras, quando eles querem possuir, dominar, eles são capazes de tudo. Mas então, é em Deus que eu vou buscar o refúgio. É em Deus que eu vou buscar força. É em Deus que eu vou buscar, sabe, paz, tranquilidade, para sobreviver e para viver dia após dia neste lugar. Eu vou chegar até as nossas casas, até as nossas famílias, mas eu quero primeiro falar da situação de países. Olha a situação dos nossos países. Eles se unem em uma cúpula, eles falam, eles decidem e o povo está no meio. O povo pouco pode, mas o povo pode no voto. O povo não sabe votar. E aí, como que fica essa situação? O povo não sabe ao certo quem é e quem não é. Quem vai fazer e quem não vai fazer. Dificilmente é saber quem é bom. Ou quem será bom para determinada coisa, para determinada situação, para determinados assuntos. Então o povo ainda é leigo ainda na questão do voto. Nós somos leigos ainda. Por mais que os homens também falem, quantos deles mentiram para nós? Quantos deles falaram, olha, eu vou fazer. Olha, comigo lá no Planalto, comigo na direção, olha, e não fizeram, ou não estão fazendo. E depois que estão lá, quem os tira? Quem os tira? Se as leis estão estabelecidas por eles mesmos. Sim, são eles que estabelecem leis. São eles que ditam as coisas. Então, o meu conselho para você, meu irmão, minha irmã, busque em Deus o governo de Deus, o governo dos céus. Por isso que quando eu acho a oração do Pai Nosso, a oração modelo que Deus ensinou aos discípulos, olha, eu acho ela perfeita quando ela diz assim, Pai Nosso, o nosso Pai está no céu, santificado, Ele é santo, venha a nós, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade. Ó, eu vou ficar por aqui no Pai Nosso. Imagine você, primeiro reconhecemos Ele como Deus e Pai. Reconhecemos o seu poder e reconhecemos que precisamos do seu reino. Por isso que a Bíblia também vai nos indicar, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Justiça, irmão. Saber ao certo o que é justiça, o que é justo. Na terra, meu irmão, vamos ser francos, vamos ser sinceros. Quem é justo? Não há justo. E se não há justiça, ou melhor, se não há justo, quem é que produzirá justiça no nosso meio? Se os homens não são justos, quem pode produzir justiça no nosso meio? Somente Deus. E alguns homens que se submetem a Deus. Alguns homens que verdadeiramente foram transformados. Alguns homens que verdadeiramente assumiram que não estão fazendo a sua própria vontade, mas a vontade de Deus, a vontade do reino. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade. E quando diz buscai primeiro, colocai primeiro o reino dos céus, a sua justiça. Aonde está a justiça de Deus? Mais perto do que o homem pensa. Está perto de nós. Está em sua palavra. É por isso que eu agora falo sobre os pregadores. Aqueles que pregam, preguem a verdade. Mas também ensinem o caminho. Ensinem o caminho. Mostrem o caminho. Sejam vocês exemplos. Sejamos nós exemplo de qual é o caminho. De que como se serve o caminho. Estamos ouvindo falar muito mal da igreja. Estamos ouvindo falar muito mal de líderes da igreja. Sabe, desde pastores, apóstolos, bispos, enfim, mas nós sabemos que há sim os falsos, que há os falsos profetas, nós sabemos também que há aqueles que só usam da fé para benefício próprio, para ganharem dinheiro,
Mas então vamos orar, porque a Bíblia vai falar que a oração de um justo muito pode nos seus efeitos. Então, se juntar tantos justos no Brasil, tantos justos em outros países, Deus vai mover. E Deus movendo, a Bíblia vai dizer, não há quem possa impedir. A Bíblia diz que agindo Ele, agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá a ação de Deus? Vocês viram por esses dias, né, o que aconteceu no Paraná. Mas voltem um tempo atrás aí, no Japão, terremoto, e tantos lugares. Os sinais estão acontecendo. E muitas pessoas estão morrendo. O poder, chamam de natureza. Eu digo que é Deus, porque a natureza está ao trabalho de Deus. A natureza se submete a Deus, assim como Deus está acima de tudo e de todos, tudo que está abaixo se submete. Deus não perde o controle. Se Deus quiser acabar com o homem, Ele acaba. Se Deus quiser acabar com os mares, com as águas, com as terras, Ele acaba. Se Ele quiser acabar com tudo, Ele acaba. A Ele foi dado todo o poder. É dele todo o poder. Então, eu quero dizer para os meus irmãos que é a Ele que nós temos que buscar. É em Deus que nós temos que buscar. E não é fácil, porque estamos vivendo hoje uma vida terrena. Estamos vivendo uma vida terrena. Estamos vivendo como simples mortais, como fomos chamados para ser espirituais, homens espirituais. E homens espirituais se ligam no que é espiritual, e que é espiritual é o reino dos céus. O reino dos céus é espiritual. Isso, a Bíblia vai dizer que o reino não se consiste nem de comida, nem de bebida, mas de gozo, paz, alegria no Espírito Santo. A Bíblia vai dizer, olha, meu irmão, de tudo que o homem deve guardar, guarde seu coração. Guarde seu coração, porque é dele que saem as saídas da vida. E as saídas da vida, o que é as saídas da vida? As saídas da vida, quem é que se livra das enfermidades? Aquele que tem o poder de Deus em si. A Bíblia diz que no nome dele expulsaremos, curaremos enfermos, expulsaremos demônios, falaremos em novas línguas. No nome dele nós temos o poder, então, de fazer algumas coisas. É o nome dele que tem poder, é ele que tem poder, e ele dá para quem ele quer e quando ele quer. Então nós vamos ver que Deus está no controle, Ele nunca perdeu o controle. Então, acima do controle terreno, põe o controle de Deus sobre a tua vida. Olha, em nome de Jesus, nós vamos orar então pelos governos, pelos governadores, pelos homens, pelos deputados, enfim, olha, pelos ministros, vamos orar pelo presidente, pelos prefeitos, vamos orar por todos esses homens que lá estão, para que eles se convertam dos seus maus caminhos, para que eles possam perceber o mal que estão fazendo a eles mesmos, como eu comecei no começo. E Deus havia me dito, quando eu faço mal para o meu próximo, a mim eu estou ferindo. Porque o Senhor diz, olha, amai a Deus, amai a Ele sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, com toda a sua força, seu entendimento, olha, e amai o teu próximo como a ti mesmo. Se não adianta eu cumprir o primeiro, amar a Deus, se eu amar a Deus, eu obedeço. E se eu obedeço, então eu me amo. E se eu me amo, eu amo o próximo. Cumprir aquilo que Deus está ordenando. Para que as coisas saiam como Deus quer. Não como eu e você pensamos muitas vezes. É como Deus quer. Então Deus precisa manifestar a sua vontade. Ele precisa manifestar a sua vontade? Ela está aqui, ó. Aqui está a vontade de Deus. Está impresso. Aí você pode dizer, mas irmão, há tantas interpretações. Não, irmão. Mas dentro dessas interpretações, o Espírito Santo do Senhor é quem vai nos guiar. É Ele quem vai nos guiar. Eu estou vendo agora pela internet todo mundo falando um monte de coisas. E tem coisas que parecem certas. Mas cuidado, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Olha, eu estava pensando esses dias na questão da reciclagem. Tem muita coisa boa jogada fora. Tem muita coisa que pode ser reaproveitado. Assim eu vejo a vida do homem. Tem muita gente que, ao se converter, ao se deixar ser convencido pelo Espírito Santo, porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Olha, ao se deixar, o homem toma outras atitudes. Nós temos que tomar outras atitudes, fazer diferente para obtermos outros resultados.
Sua vida não está boa? Vamos falar agora de algo mais pessoal. Sabe? O país não anda muito bem, mas o país ainda está se segurando. Mas e a sua casa, sua família? E a sua vida? Sua vida com Deus, sua vida espiritual? A minha? Meu irmão, sabe que eu tenho pensado, tenho visto, que é mais fácil falar mal do outro, é mais fácil se preocupar com a vida do outro, mas não é uma preocupação em termos de ajudar. Tem gente que se preocupa em olhar para você e se você estiver mal, você é assunto. Mas se você estiver bem, você é um assunto maior ainda, porque aí querem falar, querem te julgar, querem falar. Olha, eu quero falar para vocês que eu já passei dessa fase. Eu estou agora numa certa idade que de fato eu já sei quem é que veio para me ajudar e quem não veio. Eu sei de pessoas que estão do meu lado que na verdade não querem o meu bem. Eu sei de pessoas que vêm para me dar tapinha nas costas, mas não me ajudam em nada. Eu sei disso. Então, a Bíblia vai dizer que eu preciso fugir da aparência do mal. Tem coisas que eu já sei que é mal. Então, olha, durante um certo tempo eu corri atrás de pessoas. Durante um certo tempo eu queria amizade, eu queria amigos, eu queria família, eu quero todo mundo comigo, os que eu amo e tal. Quando eu percebi que até mesmo da família estavam perto de mim, por interesse, quando eu estava bem, legal. Quando eu estava mal, se afastavam. Quando eu precisava, não estavam. Mas quando eles precisavam, então queriam contar comigo. Amigos também. Eu chamo de amigos. Mas eu percebi que, sabe, para merecer, para fazer juízo ao título de amigo, precisa fazer mais. Olha, nós percebemos que na Bíblia Jesus fala sobre amigo. Jesus, amigo de Lázaro. Depois Jesus falou, não vos chamo mais de servo, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor. Hoje eu vos chamo de amigo, sabe? Jesus chama para perto, sabe? Então tem pessoas que você precisa chamar para perto e tem pessoas que você precisa se afastar. É melhor, acredite. E não seja também tão ingênuo. Eu já não sou mais ingênuo. Não tenho idade para isso, para essas ingenuidades. De achar que todo mundo é legal, que na igreja só tem gente boa. Não, para com isso, gente. Para com isso, estamos todos em obra, estamos todos sendo lapidados, transformados. Aqueles que estão deixando, há muitos que não deixam Deus trabalhar, há muitos que não deixam Deus tocar em certas áreas. Ainda há muitos mentirosos entre nós, há enganadores entre nós, há ovelhas disfarçadas, ou melhor, há lobos disfarçados de ovelha. Há lobos disfarçados de ovelha. Há pessoas que não querem o seu bem. Olha, quando eu estava na sarjeta, eu sei quem esteve lá. Eu sei quem foi buscar. Eu sei quem me falou e o que falou. Mas eu sei de pessoas que estavam bem próximas de mim e não fizeram nada. Olha, pessoas que podiam fazer e não fizeram. Mas sabe o que eu entendi agora? Deus, então, me revelara. Filho, tem pessoas que elas estão no estado tão miserável. Elas estão no estado tão miserável, sabe? Que elas não fazem o bem. Porque ele custa. Fazer o bem custa, tá? Fazer o bem custa. Não é fazer de qualquer jeito. Não é dar qualquer coisa. Deus quer ser o primeiro, por exemplo. Mas só que ele te põe nos melhores lugares. Só que tem um problema. Aonde é os melhores lugares? Aonde é os melhores lugares? Tem pessoas que acham que o melhor lugar é num palácio. E eu digo que não. Tem pessoas que acham que o melhor lugar é onde tem muitas pessoas. Onde tem adoração, bajulação, onde tem fartura de alimento. Não. O reino dos céus. Você chamou o reino dos céus e a sua justiça. Por que eu chamo o reino dos céus? Por que eu chamo sua justiça? O reino veio para quê? Para curar esse reino podre, esse reino dos homens, esse reino perdido, caído. Sabe por que Jesus veio? E com Jesus veio o reino, e com Jesus veio a presença, e com Jesus veio a salvação. Ele é o Salvador. Por que precisávamos de um Salvador? Porque estávamos condenados, fadados à morte. Então nós vamos entender, sabe, meu irmão, que a visão do seu próximo é importante. Ame-o
E entenda, eu tive que entender que alguns dos meus próximos, eles eram tão miseráveis, eles tinham, sim, tinha casa, tinha carro, tinha posições sociais, mas eram miseráveis no espírito. Eram pessoas miseráveis no espírito. Pessoas que não dão nada pra ninguém. Pessoas que dão tchau assim, ó, com a mão fechada. Pessoas que não abrem um sorriso para você. Pessoas que o tempo todo estão te julgando, o tempo todo estão desconfiando de você. Ó, eu poderia ficar o dia todo aqui falando sobre isso. Mas eu quero também falar para você agora sobre alegria. De contrapartida, seja feliz, porque o dia não lhe foi dado por homens. Não são homens que me deram este dia, foi o próprio Deus. O dia é uma dádiva de Deus. É uma dádiva de Deus. Aproveite então essa dádiva. Seja feliz, provoque a alegria. Irmão, tá difícil porque eu tô enfermo. Irmão, tá difícil porque eu tô endividado. Irmão, tá difícil porque eu estou solitário, não tenho ninguém. Irmão, tá difícil por isso, por aquilo. Ei, deixa eu te dizer. A Bíblia vai dizer que maior é o que está em você, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Isso é para aqueles que receberam Jesus, para aqueles que têm Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então para com esse espírito de comiseração, para com esse espírito de coitadinho. Eu não posso mais viver assim. Irmãos, pense, eu errei no passado com a família. A família me deu as costas. Tá tudo certo. Diante do mundo é isso. Diante do mundo, eu quero dizer que ainda há algumas pessoas que são gente boa. Só que elas ainda andam no olho por olho, dente por dente. Me fizeram mal, eu faço mal também. Aí vem Jesus. Vem Jesus. Aí vem Jesus e nos ensina um outro mandamento. Mas ele não descarta o outro. Mas ele diz, olha, você tem que amar os seus inimigos. Você tem que perdoar seus inimigos. Mas ele também não diz que você tem que ficar andando, que você precisa conviver, nem nada disso. Só perdoe, libere. Libere o perdão. E receba também o perdão. Mas em nome do Senhor Jesus, entenda uma coisa. Não é fácil. Requer esforço. Requer leitura. Requer oração. Requer intimidade com Deus. Relacionamento. Eu não vou nem falar intimidade. Eu vou falar relacionamento com Deus. Com a sua palavra. Então, imagine você. Que eu tive que viver, passar por tudo isso e eu me achava que eu estava sendo condenado. Que eu estava sendo, olha, castigado. Sim, também. Fui castigado pelos meus erros. Por abandonar filhos, por abandonar esposa, por abandonar família, por abandonar amigos. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, decidiu, lembra que eu falei de reciclagem? Deus decidiu me reciclar. Falou, ó Marcos, você se perdeu, já não serve para nada para os homens, mas para mim você serve. Aí vai Deus no meio do lixo e me pega. Vai Deus no meio dos perdidos e me pega, no meio dos viciados, dos alcoólatras, Deus vai lá e me pega. Deus vai lá e me pega. E eu, então, na infinita sabedoria, eu vou e falo para Deus. Eu vou e falo, Pai, eu não consigo. Pai, eu não posso. Pai, eu não sei. E ele diz, filho, confia em mim. Entrega o teu caminho. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho. Entrega o teu caminho a mim. Confia em mim e eu vou fazer tudo isso. Então, meu irmão, minha irmã, entenda que o que eu e você precisamos é de nos conectar, de nos aliançar com Deus. Precisamos nos aliançar com Deus. Porque senão fica difícil você depender dos homens e os homens não ser com você. Tá? Então, em nome de Jesus, eu e você, nós, não nos esqueçamos de que o nosso maior ajudador, olha o que diz aqui, ó, o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Socorro. O homem está hoje o tempo todo pedindo socorro.
em todas as situações. Porque às vezes no casamento o homem tem problema. No relacionamento com filhos o homem tem problema. No relacionamento profissional às vezes o homem tem problema. No relacionamento, sabe? Porque a vida é feita de relações. É feita de relações. A mãe, quando está grávida, se relaciona com o feto, com a criança que se desenvolve no seu ventre. E quando sai, essa relação continua. Continua. Passa a amamentar, passa a cuidar, passa a zelar, até que essa criança cresça e comece a se libertar, a ficar mais independente, né? Mas de qualquer maneira, ficamos sempre ligados emocionalmente, afetivamente, né? Quem aí, muitos de nós temos saudades do pai, da mãe, muitos de nós temos necessidades, né? Do afeto, de uma palavra de carinho, de incentivo. E eu quero também hoje dizer para você, no trabalho, principalmente você que trabalha, você já percebeu que no trabalho o que mais aparece é pessoas querendo ser chefe, querendo estar acima de você, querer ficar te ditando regras e pessoas querendo te passar a perna, pessoas querendo tomar o seu lugar. E se eu disser para você que isso não é de agora, quando você vai ler a Bíblia você vai ver muito isso. Você vai ver servos querendo trair os seus senhores. Você vai ver também servos querendo ser senhores, sabe? Mas você vai ver o próprio Deus transformando servos em senhores, escravos em governador. Você vai ver na palavra Deus usando crianças, jovens, para vencer gigantes, Davi e Golias. Você vai ver homens, sendo salvo pela mulher. Você vai ver um povo sendo salvo por uma mulher. Ou seja, a salvação do povo no tempo lá de Esther, nós vamos ver que Esther foi usada para salvar o seu povo. Foi usada para salvar o seu povo. Nós vamos ver também Deus usando um copeiro para restabelecer a glória e a honra de Israel. Restaurar os muros de Jerusalém. Você percebeu então que Deus não se limita ao seu título. Não se limita se você é pai, se você é filho, se você é mãe, se você é filha, se você está na sarjeta, se você está no palácio, se você tem faculdade, se você tem teologia ou não. Eu tenho visto, principalmente também na internet, algumas coisas muito verdadeiras. Mulheres que estão trabalhando na rua, impactando, dando sinal de vida, sabe? Gente que divide o pouco que tem, divide do seu alimento, quando muitos que têm querem ter mais. Quando muitos que possuem querem possuir mais. Então você vai perceber aí na sua vida que o que tem hoje de pregadores que pregam muito, conhecem de Gênesis Apocalipse, nossa, os homens são demais. Pesquisaram, estudaram, dedicaram a sua vida. Só que quando eles vão falar do outro, eles criticam, eles jogam o outro no chão. Eles colocam o outro como uma pessoa que não, sabe, que não presta, que não serve. E muitas vezes, muitos de nós estamos equivocados. Sim, muitos hoje estão dizendo assim, mas essa palavra não quer dizer isso. Mas essa palavra está fora de contexto. Sim, vamos fazer o seguinte, pregue em tempo e fora de tempo. E pregue, e deixe com que o Espírito Santo fale aos corações. Aos corações. Tá bom, mas tem muita gente que só tem para si, guarda dentro de si, ou só serve como juiz. Nossa, Deus levantou mais juízes do que seguidores. Porque hoje o que eu mais vejo são pessoas julgando e condenando o outro. E eu não estou dizendo que todos estão errados, não. Mas estou dizendo que a forma que estão colocando. Se põe o outro irmão como contra. Tem gente dizendo, aquele ali é falso profeta. Você sabe o que é você dizer para uma pessoa que não é, dizer que ela é falso profeta? Isso é um falso testemunho. E se você estiver enrolado em falso testemunho, você é tão pior quanto o outro. Quando eu falo que um não é, mas vai diante de Deus, ele é. Mas sabe o que a Bíblia fala para mim? Ela fala que chegará aquele dia, o dia do juízo, que muitos dirão, mas Senhor, eu preguei, mas Senhor, eu curei, eu libertei no teu nome. Esqueceram que o poder está no nome de Deus. E Deus vai dizer para algumas pessoas, para alguns ministros, para alguns pastores, apóstolos, presbíteros, alguns homens detentores da lei, detentores da palavra, homens cujas palavras são poderosas, mas não é dele.
o poder também não é dele. Então eles curaram no nome de Jesus, usaram do poder de Deus. E a vontade permissiva de Deus trabalha muito em cima da fé. O que cura é a fé da outra pessoa. O que cura é a fé. Então, meu irmão, eu poderia aqui ir para outros caminhos, mas vamos fazer o seguinte. Sabe o que eu estou fazendo hoje? Eu estou me protegendo. Pessoas que poderiam me alegrar não me alegram. Pessoas que poderiam me chamar para suas casas não me chamam. Mas olha para mim, estou triste? Claro que não. Deus me tirou da sarjeta, me pôs em lugares e desses lugares me trouxe para outros lugares até que eu cheguei até a minha casa. E Deus me fez ver os meus erros do passado, corrigi-los e ainda luto corrigindo alguns, mas Ele já me pôs no seio da família. Ele já me restituiu. Ele me reciclou. Hoje eu me preocupo com o próximo, sim. Eu faço trabalho, visito casas de recuperações e quando eu falo para dependentes químicos, eu dou a eles esperança. É o que deram para mim, é o que mudou minha vida. Esperança. Não é julgamento, é esperança. Mas essa esperança que eu dou é a palavra de Deus, é o poder de Deus. E a própria palavra vai falar com ele, vai julgar, vai decretar leis, regras, normas e vai ditar para ele o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se alguém quer ir morar no céu de Deus, se alguém quer entrar no céu, porque quando ele diz, vem, sabe? Ninguém vem ao Pai, ele está dizendo dele. Ele é a porta. Ele é a porta. Ninguém vai entrar no céu a não ser por mim. Porque, afinal de contas, o Pai o deu por sacrifício. Jesus aceitou o sacrifício, se sacrificar. Hoje nós somos propriedade de Jesus. É Ele quem decide quem entra e quem não entra. E aí eu vou dizer, vamos entrar numa questão aqui. Prova. A matéria está sendo dada. Que matéria é essa, irmão? Primeiro, amor de Deus. Que matéria é essa, irmão? Amor de Jesus. Que matéria é essa? Consolo de Espírito Santo. Que matéria é essa, irmão? Servidão, obediência. O que cai nessa... Irmão, que matéria é essa? Amor ao próximo. Que matéria... Amor a Deus sobre todas as coisas. Que matéria é essa? Então, estude bem essas matérias, porque é tudo isso que cai na prova. Que prova é essa, irmão? É a vida. A vida é a prova, irmão. Tá bom? A sua vida é uma prova. E eu vou provar para você que ela é uma prova. Diz para você que todos os dias da tua vida vão ser bons. Eu digo que não. Diga para você que todos os dias você vai conseguir fazer tudo que você quer, do jeito como que você quer, obtendo os melhores resultados que você quer. Diga que você vai começar a fazer isso e vai obter isso todos os dias. Eu digo que não. Sabe por quê? Sabe por quê? São poucos que recebem nota 10. São poucos que recebem a nota máxima numa prova. Sabe quem passou? Quem recebeu a prova máxima, a nota máxima? Jesus. Jesus foi provado. Ele viveu como homem. Ele veio, filho de Deus, mas veio como homem. E nós sabemos tudo que Jesus passou. Olha a morte dele. E outra coisa, ele foi levado ao deserto. Mateus 4 vai falar que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E ele foi tentado e ele não pecou. Ele é o único que não pecou, irmão. Eu e você. Quantas vezes nós fomos tentados? E nós pecamos ou não? Então como receber 10? Como receber a nota máxima? É Jesus que recebeu. Mas ele diz que através dele então. Aprendei de mim. Aprendei de mim que sou manso e humilde. A palavra vai falar. O que é ser manso e humilde? Estamos todos querendo matar um ao outro. Estamos querendo matar o tempo todo. Estamos querendo que o outro caia, que o outro seja descoberto. Esse irmão é falso profeta, esse irmão é isso, esse irmão é aquilo. Aquela irmã, aquela igreja, aquele ministério. Estamos o tempo todo, querendo crucificar as pessoas. O que vai cair nessa prova, irmão?
Olha, o que adianta falar a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor? E que amor é esse que condena? Que amor é esse que julga? Que amor é esse? Olha, pregue a Bíblia, pregue a palavra em si já corrige. A Bíblia diz que a palavra é como espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma, apta para discernir, até a junta de medulas, enfim. Olha, nada esconde, qualquer coisa que você tentar esconder, a palavra vai trazer à tona. Qualquer coisa que você quiser colocar à frente ou atrás, a palavra está à frente. E a palavra está atrás. Ele é o alfa, o princípio. Ele é o ômega, o final. Aonde eu e você entramos? Aonde eu e você, com os nossos feitos, com os nossos... Você está entendendo, irmão? Nós somos produto do meio. Nós nem viemos primeiro. E nem viemos por último. Somos produto do meio. Somos produto da vontade de Deus, do amor de Deus. Tá? Primeiro veio o amor de Deus, e Deus criou a terra. Deus criou e fez divisão das coisas. Nós estávamos com Ele, no coração dEle. E aí Ele nos transportou para cá, para esse lugar. E aí nós vamos entender que no final também é a vinda dEle. Ele que vem, Ele que decide quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Quem passa na prova, quem não passa na prova. E olha que interessante. Que os mares terão que entregar seus mortos. Até aqueles que a terra consumiu os ossos. Querido, olha o poder desse nosso Deus. Olha o poder desse nosso Deus. E tudo isso Ele fez. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ei, recebe a vida, porque Ele já disse, eu vim. Sabe? Eu enfrentei aquilo que vocês não podiam, vocês estavam condenados. Nós estávamos perdidos, condenados, fadados à morte, ao inferno. Ele falou, mas eu vim para mudar isso. Eu tomei os vossos lugares. Agora tratem de viver a minha vida. Eu morri a vossa morte. Vivam a minha vida. O que nós estamos fazendo? E o que nós estamos fazendo? Que essa vida parece que nós vivemos não é parece que a vida de ninguém. Por que se queixamos tanto? A Bíblia diz. Do que se queixa o homem? Do seu próprio pecado. Porque é o que o homem planta, é o que ele colhe. Aleluia. A vida está como está, irmão, por causa de nós mesmos. Por causa de homens que nos cercam. Por causa da minha postura. Alguns homens reclamam da profissão. Você estudou? Você se qualificou? Você perdeu noite de sonos? Lutou para fazer uma faculdade. Porque com Deus do impossível não dá para dar desculpa, irmão. Quando eu chego em Deus e começo, ai Senhor, é porque eu sou velho, ai Senhor, é porque eu sou negro, ai Senhor, é porque eu sou gordo, porque eu sou magro, porque eu sou alto, porque eu sou baixo, Senhor, porque eu vim da família tal. Tá bom, então vamos lá. Sabe quem era Davi? Davi, um dos homens mais falados da Bíblia, irmão. Davi. Filho bastardo. Davi era filho bastardo. Já ouviu falar em Jefté? Filho de uma prostituta. Jefté. Olha, e vamos lá. Quem mais aí? José, tá bom, José era filho de Jacó. Mas você viu aonde Deus permitiu que José fosse parar? José se tornou escravo, irmão. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo. Agora olha que coisa, né? Um estava no palácio, olhou uma mulher, desejou. O outro José, estava também no palácio, mas ele fugiu da mulher. Um foge do pecado, o outro abraça o pecado. Um se torna governador, o outro a espada não saiu da sua casa. Tá entendendo? Isso porque Deus os ama, viu? Deus os ama. Davi nunca deixou de ser segundo o coração de Deus. Nunca deixou. O amor de Deus sobre Davi, meu irmão, acabou. O amor de Deus. Por que Deus então perdoa Davi, mas permite com que Saul se mate, se suicide, cometa suicídio? Por quê? Porque Davi é homem temente a Deus. Pecou, mas se arrepende. Mas Saul não. Saul não se arrependeu o tempo todo. Saul se apegou à coroa. Davi se apegou a Deus. Então preste atenção. Tem gente se apegando ao que tem, ao que possui, ao que é, aos títulos. Se apegue a Deus. Se tem alguém que merece é Deus.
Porque ele foi o único que deu o filho. O filho foi o único que deu a sua própria vida, não merecendo nada. Sabe por quê? Para e pensa. Quem de nós pode se igualar a Jesus? Quem de nós não tem pecado? Quem não tem pecado, reclame já. Reclame seu lugar no céu. Quem não tem, já comece a reclamar. Pai, quero meu lugar no céu. Pai, Não. Tudo é por Jesus, irmão. Tudo por Jesus. Não temos direito. É graça. Sabe o que é graça? Eu sei que muitos sabem o que é graça. Favor e merecer. Eu não mereço, irmão. Você não merece. Lá em Romanos vai dizer que todos pecaram. Destituídos, separados, cortados, anulados. Fomos da glória. Foi por Jesus. Foi quando Jesus vem e resgata. Foi quando Jesus vem e toma o meu e o teu lugar, irmão. E hoje o Espírito Santo, o doce consolador. Por que doce consolador? Irmão, independente do que eu e você façamos, ele está insistindo. O Espírito Santo está insistindo comigo, está insistindo com você. Meu irmão, tá bom, você quer palavra? Sabe as histórias bíblicas? Ela se resume. Sabe no que ela se resume? Em servir ou não servir. Se serve, Jesus vai levar para ele. Se não serve, já sabe, Jesus vai mandar fora. Sabe onde está isso? João 15. Eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim der fruto, ele a limpa para que produza mais. Mas a vara que não der fruto, ele arranca e lança fora. É simples assim. Sabe a passagem também da figueira? Que ele foi lá numa figueira e a figueira não deu fruto. E ele amaldiçoou aquela figueira. Sabe? Pessoas que não produzem. Mesmo Deus colocando e dando condição. Porque, falando em condição, você às vezes reclama do lugar onde você mora. Você reclama da situação do seu corpo. Você reclama do fato de estar desempregado ou do fato de estar num emprego que você ganha pouco. Do que você reclama? Deixa eu te dizer que Deus faz os homens prosperar nos piores ambientes. Sabe aonde nós vemos mais sinais de fé? Na cadeia. Sinais de fé na cadeia. Paulo no meio da cadeia. Paulo e Silas na prisão. Sabe o que esses homens foram fazer? Cantar, irmão. Por volta de meia-noite, tá? Eu acredito que eles começaram a cantar antes. Mas por volta de meia-noite eles tiveram uma resposta. Cantaram e oraram e cantaram. E a Bíblia diz que houve um terremoto ali, quebrou-se as correntes e tal. A Bíblia diz que houve um tremor lá e quebrou as correntes. As portas se abriram. E o carcereiro que lá estava tomando conta deles se desespera ao ver aquilo. E vai tentar tirar a própria vida, porque sabe que o que está por vir sobre ele é pior. Mas aí Paulo diz, olha, estamos todos aqui. O homem no meio da prisão pensou na vida do carcereiro. O homem no meio da prisão estava cantando. E deixa eu te falar um detalhe. Eles tinham sido, há poucas horas antes, eles tinham sido açoitados. Eles tinham apanhado. Irmão, eles estavam machucados. Estava doendo. Você acha que o chicote que eles batiam, como será que seria aquele chicote? Mas pense em qualquer coisa, qualquer chicotada, tá? Acho que até um barbante, se bater a gente com força, dói, viu? Mas não era barbante não, tá? Não era linha, tá? Era um chicote que machucava. Lembra dos chicotes que bateram em Jesus? Talvez não fosse tão igual aquele, mas era chegado bem próximo. Aí eu digo para vocês, e alguns batiam com vara naquela época. Eles pegavam vara. E aí eu quero dizer para vocês, o homem machucado, ferido, imagine o orgulho deles. Poxa, nós adoramos a Deus, nós servimos a Deus, e é isso que nós merecemos. Eles não falaram nada disso, irmão. Paulo já sabia que tinha sido convocado no caminho de Damasco para servir. Você já sabe para que você foi convocado? Então por que reclamas? Por que nós vamos reclamar, irmão? Vou reclamar da favela, vou reclamar da comunidade, vou reclamar do meu trabalho, vou reclamar do ovo, vou reclamar do arroz, do feijão, vou reclamar das roupas, vou reclamar da família. Meu Deus, meu irmão. Mas nós precisamos nos esforçar. Vamos voltar para a prova? A matéria está sendo dada. A matéria é essa, irmão.
Essa é a matéria. Ler a palavra, absolver a palavra e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Sabe? Pode me provar para eu ser aprovado. Me prova, Pai, porque eu quero ser aprovado. Eu quero ser um daqueles que vão ser chamados. Que quando abrir o livro, eu serei chamado, porque o meu nome está lá. Todos que aceitaram a Jesus desceram as águas, querem ter a certeza que o nome esteja lá. Eu me lembro, quando eu era menor, e eu estava acho que na 2ª série, e todo final de ano, quando a professora ia falar quem passou e quem não passou, na sala de aula, ela falava assim, fulano de tal, repetiu. Olhava para a pessoa, a tristeza, porque já sabia, mais um ano perdido. Sabia o que ia enfrentar em casa. Sabia o que estava por vir. E todo esforço, se é que houve algum esforço, foi em vão. Para quem repetiu. Agora imagine você, que aí daqui a pouco fala, fulano de tal, passou. Ei, era aquela festa para quem passou. Fulano de tal, repetiu. Irmãos, não teve nem aquela segunda como vai ter, tá? A segunda vinda. Não teve. Tem gente que não vai ter. Não vai ter oportunidade. Não vai ter oportunidade. Agora, tem pessoas que vai. Eu quero falar para você, então, que aproveite essa primeira chamada. Aproveite essa primeira chamada. Tem muitos que vão estar naquele tempo que não vão suportar, irmão. Não vão suportar. Eu não quero entrar nesse mérito agora. É algo muito mais profundo, tá? A segunda vinda. Deixa eu te dizer uma coisa, então. Se habilite. Procure aprender mais, orar mais e pedir a Deus. Senhor, misericórdia. Misericórdia da minha vida, me ensina. Senhor, me ajuda a ser bom. Irmão, uma das coisas que vai te ajudar a passar na prova de Cristo não é tanto o conhecer de Gênesis e Apocalipse, mas se você puder, faça isso. Porque aquele que pode fazer e não faz, peca. Peca. A Bíblia diz, o que sabe fazer o bem e não faz, peca. E o que é bem? O que é bom? Sabe o que é bom? Ler a palavra, meditar nela, manusear bem a palavra e não se envergonhar dela. E nem a envergonhar, melhor dizendo. Tá bom? Então pense nessas questões, tá? Tudo não passa de uma prova. Uma pessoa me xinga e Deus está vendo. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Uma pessoa me rouba, vamos ver o que ele vai fazer agora. Uma pessoa vem contra mim, me agride, vamos ver o que ele vai fazer agora. Uma pessoa me ameaça, levanta falsa calúnia, falso testemunho contra mim, e eu fico sabendo. E aí Deus diz, vamos ver o que ele vai fazer agora. Sabe o que é isso? Prova. Eu e você estamos sendo postos à prova. Mas sabe uma prova pior? Que eu e você não vamos passar, provavelmente? Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós não vamos passar nessa prova que é nos lançar na fornalha. Eles foram provados. Ou se prostra, ou adora, ou aceita o decreto do rei, que vai contra Deus, que vai contra a palavra, ou morre. Então eles dizem, pode nos lançar. Que se o nosso Deus quiser, ele nos salva. Se ele não quiser, então que assim seja. Esses três homens aceitaram. Outro é Daniel, que nós também sabemos sobre Daniel. Mas Daniel estudava para a prova. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel passou 3 anos, né, pastor? Jejuando. 3 anos. 3 anos de jejum. Não se contaminou com as iguarias do rei. Então esses homens se prepararam para o grande dia, a grande prova, eles passaram. Nós já sabemos a história de Daniel, né? Daniel na cova dos leões. Olha, passou uma noite inteira. O rei não dormiu, mas Daniel dormiu. Sabe outra lição que eu aprendo aí? Quem estuda, quem se prepara, descansa. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Salmo 91. Aquele que habita, aquele que mora, aquele que faz morada, aquele que habita do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansa, meu irmão. Está se preparando? Descansa.
Sim, vão dizer que, irmão, eu não sei, eu não conheço muito bem a Bíblia, irmão, eu não tenho muito estudo, tem analfabeto indo para o céu e letrados indo para o inferno. Fique tranquilo. Sabe por quê? Deus, ele sabe, Deus não é injusto não, ele sabe como julgar e sabe a hora de julgar. Mas antes, ele está dando a matéria. Estou te ensinando como fazer, estou te ensinando quando fazer. Vamos prestar atenção nisso. Você pode navegar na internet, ouvir todo tipo de coisa, mas cuidado. Cuidado naquilo que você leva para o coração. Cuidado naquilo que move o seu estilo de vida. Amém? Deus abençoe a todos. Fique todo mundo na paz do Senhor Jesus. Tenha um ótimo domingo e vamos orar. Tá bom? Ame a Deus sobre todas as coisas, a você e ao teu próximo. Ame! O que é amor? Vamos estudar e nos esforçar para aprender o que é amor. Quem ama, cuida. Cuida de quem você ama. Você ama a Deus? Cuida da sua palavra. Zela pela sua palavra. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos no teu nome. Sim, Pai. Pai querido Deus Santo, porque o Senhor nos tocou, porque o Senhor nos libertou, Sim, porque a tua palavra veio para isso, Pai. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A tua palavra é o que nos liberta, Senhor. Sim, Pai. É a tua palavra, Pai, que nos julga. Ainda que homens e mulheres, Pai, querido Deus Santo, ainda, Pai, que príncipes ou reis nos julguem, Pai, o julgamento quem faz é o Senhor. Verdade. Porque eles não têm salvação para nos dar, a não ser o Senhor. O Senhor é a nossa salvação. Por isso, meu Deus e meu Pai, a quem recearemos? De quem temeremos? Aleluia. Se o Senhor é a nossa salvação. Aleluia. Se do Senhor vem a nossa salvação. Aleluia. Por isso, meu Deus e meu Pai, abençoa, Pai querido Deus Santo. Aleluia. Todos esses, Pai, que estiveram aqui conosco. Todos esses, Pai, que ouvirão esta live. Aleluia. Todos esses, Pai Aleluia. querido Deus Santo, que precisam de uma palavra. Oh, glória, Senhor, obrigado glória, por nos glória, capacitar. Obrigado por nos ajudar, Pai. Porque muitos estão preocupados em si, mas nós estamos aqui, Pai, para nos unir ao Senhor. E juntamente com o Senhor ajudar aqueles a quem nós pudermos. Pai, nos ajuda a ajudar o próximo. Nos ajuda a nos ajudar. Nos ajuda, Pai, a obedecer. Nos ajuda, o Espírito Santo, a viver. Espírito Santo do Senhor, obrigado pela nossa casa, pela família. Obrigado, Pai querido Deus Santo, pelo ministério. Obrigado, Pai, por essa santa palavra, pelas santas escrituras que tanto tem nos auxiliado, que tanto tem nos ajudado. Sim, Obrigado, Pai. E nós sabemos que o Senhor, Pai querido Deus Santo, é o nosso refúgio, é a fortaleza bem presente, Pai querido, na angústia. Por isso, Pai, nós estamos bem. Obrigado, Jesus. Sim, Pai. Amém. 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 Glória a Deus. A pastora quer falar alguma coisa, Daus? Quer falar alguma coisa? A questão só que eu sempre, oh, glória, aleluia, sempre eu ressalto, né, na questão de você se lembrar, como o pastor falou aqui, amar o teu próximo. De que maneira que nós podemos manifestar o nosso amor ao próximo? Várias formas, principalmente no auxiliar nas dificuldades, né? Pessoas que não conseguem entender, não conseguem compreender o que tem vivido, o que tem passado. Uma palavra pode transformar, uma palavra pode, sabe? Você fala assim, Jesus te ama, pode transformar. É um sentimento que está dentro dela, sabe? De derrota, de fracasso, de eu não sou ninguém. E ter alguém que se lembra de mim, alguém que me ame, alguém que cuida de mim. Então, eu sempre vou ressaltar isso, vou pedir para você que está assistindo essa live, pega essa mensagem que foi pregada aqui, envia para alguém que precise. Pessoas necessitam, pessoas estão com os corações feridos, pessoas estão com as suas terras cheias de abrolhos e precisam ser lançadas sementes boas nelas, para com que elas possam florir, para com que elas possam crescer, para com que elas possam ser produtivas. Então, ajude essas pessoas. Amém? Que Deus abençoe a você e a toda a sua família nessa semana, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus e boa semana a todos, em nome de Jesus.